Boa noite, Pepe. Tudo bom? Minha pergunta é bem objetiva. Sim. Eu sou um russo de alma russa. Então, eu estou lendo a história da Revolução Russa do Trotsky, estou acompanhando tudo, tentando o máximo de chegar perto da Rússia. Só que tem a questão do como que seria uma pauta LGBT nesse mundo multipolar? Isso existe? Porque eu sei que esse é um assunto crítico para a Rússia. É interessantíssimo, porque isso não está sendo discutido na Rússia no momento. Especialmente porque a maioria absoluta da população russa não é a favor de LGBT. Isso é um fato. É difícil dizer, porque isso teria que começar a ser discutido a nível institucional também, né? Por exemplo, homem é homem e mulher é mulher, do ponto de vista da Rússia conservadora, é tábuas da lei. E isso, se você vai para os Urals, se você vai para a Sibéria, se você vai para o leste da Rússia, todo mundo vai falar isso. Moscou e Saint Petersburg é diferente, porque são cidades ultracosmopolitas e tem uma população LGBT, eu diria, considerável nas duas. Mas isso é uma história, ou seja, o Estado russo ele tem que estar olhando para o todo. Mesma coisa, vou dar um exemplo similar, na Turquia. Quando o Erdogan fala que nós somos contra a cultura woke, que somos LGBT, aqui não tem vez, ele não está falando por Istambul, onde tem uma população LGBT considerável. Ele está falando para a Anatólia inteira, entende? Onde ele tem eco. Porque, na verdade, fica uma guerra cultural, né, que o Ocidente defende as chamadas pautas identitárias. Sim. Né? E daí, de alguma forma, isso reverbera em países do Oriente, por assim dizer, e a gente não tem acesso à resposta do que isso vem de lá. Né? O máximo que a gente tem é algum correspondente internacional, por exemplo, do PCO lá, o pessoal do PCO que tem um correspondente que faz uma cobertura, que traz para a gente que eles estão usando essas pautas como forma de intimidar governos, derrubar qualquer tipo de reflexão da própria população. Então é muito polêmico esse assunto e para nós que somos a comunidade LGBT, que está nesse foco, né, que talvez, não sei se todos estão lendo esses livros e tudo mais, mas eu fico preocupado porque fica como se não tivesse um encaixe aí. Como se de um lado a gente fosse usado para uma causa que o Ocidente defende, e do outro lado a gente não tem resposta, porque a gente tem um controle de informações para a gente saber o que acontece nesses outros países sobre essas pautas. Né? Talvez a melhor solução, diplomaticamente, talvez a melhor solução seja não impor uma pauta LGBT do ponto de vista institucional, que é o que a Comissão Europeia está fazendo. Na verdade, eles estão impondo uma pauta LGBT para todos os países da União Europeia. Não. LGBT é uma decisão individual, pessoal e que cabe a cada um. Você não pode impor uma pauta como essa. Por exemplo, eu suspeito, não posso dizer com certeza, que na China, por exemplo, isso não é discutido a nível institucional na China, porque isso é deixado para cada cidadão chinês resolver por si mesmo. Ou seja, uma independência absoluta. Sim. Exatamente. O problema de toda a discussão em torno de LGBT no Ocidente é porque isso virou um dogma ou uma igreja. Essa definição do Aleister Crowley é brilhante. Church of Woke, a igreja woke. A igreja woke defende LGBT para todo mundo. Não, mas você não pode impor isso às pessoas. Tem famílias extremamente conservadoras onde há LGBT dentro da família. Ou seja, são decisões pessoais de cada membro da família. Você não pode impor uma regra geral. E esse mais uma vez, é o erro onde entra esse neoliberalismo totalitário, que é o caso da União Europeia, que impor a pauta para todo mundo.